Quando lemos um livro ou assistimos a um filme, é normal que entendamos de formas diferentes o final. E com a Bíblia é da mesma forma. Nossa experiência com Deus, a nossa cultura e até mesmo a nossa língua materna podem sim influenciar a nossa leitura e interpretação bíblica. E a polêmica da vez é o pastor Ed Renekiewicz, que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. É o quê? Será que a Bíblia é suficiente para os dias atuais? Fala galera, Pastor Felipe aqui e vocês são muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já deixa o like agora, porque eu sei que no final todo mundo esquece e já parte logo para outro vídeo. Eu fiquei 2 semanas sem gravar vídeo pro canal porque eu fiquei agarrado com provas, fiquei realmente agarrado numa matéria específica da faculdade, mas com essa polêmica do Ed René, não tinha como eu ficar sem gravar um vídeo. Então vamos logo para minha opinião sobre o que aconteceu. Afinal, precisamos de uma Bíblia 2.0? E a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre interpretação e achismo. A interpretação, como eu disse no início, é quando a gente busca fontes, e aí então com toda a nossa cultura, o nosso contexto e até a nossa língua materna, a gente começa a entender o que é que o texto divino está dizendo. Pegando então no texto no grego, no hebraico, cultura do tempo, e aí a gente vai trazendo para a nossa cultura, trazendo para o nosso contexto. Isso é uma interpretação. Nós temos vários estudos, nós temos também a parte da exegese, a parte da hermenêutica, para que a gente possa entender o que estava se passando no contexto, o que poderia estar se passando na mente do escritor bíblico quando escreveu determinado texto. A gente ainda busca algumas análises de teólogos renomados, teólogos muito conhecidos, e a história dos pais da igreja, para que a gente possa elaborar então uma teologia bíblica, uma teologia sistemática, para que a gente possa chegar então em algum lugar com algum texto. Isso é fazer uma interpretação do texto. Já o achismo é aquela coisa assim, eu li, ninguém nunca teve uma resposta para isso, mas eu quero dar resposta. Exemplo, quem escreveu o livro de Hebreus? Ah, eu acho que foi Paulo por causa disso, disso e disso. Ah, não, eu acho que foi Bartolomeu. Ah, eu não sei quem foi, eu vou inventar alguém. Gente, não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Isso é uma coisa que não tem para onde a gente correr. Qualquer pessoa que virar para você e disser quem escreveu o livro de Hebreus foi fulano de tal, essa pessoa está mentindo. Mentira! Ela não pode afirmar, ela pode dizer que acha. Ela pode até procurar se embasar nisso, mas não tem uma resposta, porque o próprio escritor de Hebreus não disse quem era. E uma das coisas mais interessantes é que Paulo, quando ele escreve as outras epístolas, ele se apresenta. Então é muito difícil ser Paulo que escreveu o livro de Hebreus, até porque a escrita é diferente, a forma de narrar é diferente. Agora, eu não posso dizer que não foi Paulo. Eu posso dizer que eu acho que não foi Paulo. Entenderam? Essa é a diferença da interpretação para o achismo. Achismo também é você achar que em 2000 anos de igreja, de cristianismo, ou até mais tempo, se a gente for juntar o judaísmo também, é você achar que você pegou uma interpretação que Deus deu só para você. Você é o cara, você é a pessoa que interpretou algo que ninguém nunca pensou nisso. Você é diferenciado, você tem ali um contato direto e superior a todos os outros escritores, a todos os outros pensadores, a todos os outros teólogos. É um mito, é um mito! As chances de você encontrar respostas para um texto que ninguém nunca encontrou é muito grande dessa resposta então ser uma heresia. Achismo também é você querer interpretar a Bíblia com base naquilo que você crê como política, ou então usar o politicamente correto para poder interpretar a Bíblia. Ah, esse texto fala isso, mas não é bem assim que Jesus quis dizer. Achismo também é você desprezar escritos como o de Paulo, quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E essa palavra divinamente, inspirada, é a palavra theopneustos,
Ou seja, ela foi soprada de Deus para o homem, para o escritor bíblico. Ou seja, é a palavra de Deus. E aí eu pergunto a você, será que o que Deus inspirou homens a escrever precisa ser atualizado? Não. E eu creio que não. A palavra de Deus ela é suficiente para todas as eras. A palavra é viva. É claro que nós podemos e devemos contextualizar alguns textos, até mesmo para que a gente possa compreender melhor na nossa realidade. Mas para isso nós precisamos de muita sabedoria, discernimento e temor às Escrituras, para a gente não correr risco de se tornar um herege por aí. E um bom exemplo de contextualização é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Na época de Jesus, por exemplo, não existia o Google Tradutor. Jamais alguém que não conhecesse outro idioma poderia então evangelizar alguém de outro país naquela época. Só se a pessoa tivesse o dom de línguas, né? Aí é outros 500. Hoje eu já não preciso aprender um outro idioma, eu consigo conversar com alguém de outro país, de outra nacionalidade, através do Google Tradutor. Pode ter até um ou outro errinho ali na hora de traduzir, mas já facilita demais essa conversação. Isso é uma contextualização. Eu consigo hoje contextualizar, ir para pregar o evangelho a todas as nações, muitas vezes pregando o evangelho até mesmo dentro de casa, gravando como eu estou fazendo aqui com vocês. Não estou dizendo que isso substitui você ter que sair da sua casa e ir para outros lugares e estar com pessoas, mas que isso facilita? Isso facilita. E é claro que isso é só um exemplo, né? Nós temos tantos outros exemplos para poder citar. E nós temos toda a tecnologia hoje a nosso favor para que a gente possa então trabalhar de melhor forma, até mesmo auxiliando no momento de culto, por exemplo. Mas em contrapartida também vivemos em um mundo cada vez mais depravado e decaído. Mas isso não nos dá o direito de querer retirar do texto bíblico coisas que vão fazer então algumas pessoas se sentirem mal, querendo então ressignificar o que a Bíblia está dizendo que é pecado, o que a Bíblia está dizendo que é errado, só para a gente não ficar mal com a sociedade. Nós não podemos vender os nossos valores. Tiago 4, versículo 4 diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O que ele está querendo dizer é muito fácil de entender. Se eu quero agradar o mundo, eu estou desagradando a Deus. Eu não tenho que dizer boas palavras para o mundo. Eu tenho que dizer qual é a verdade, qual é a vontade de Deus para o mundo. Lembrem-se, quando Deus mandou Jonas pregar contra Nínive, ele disse, vai lá e prega contra Nínive. E houve ali então arrependimento, mesmo que Jonas não quisesse pregar. Vocês sabem bem a história. Se não, é só pegar o livro de Jonas e ler bem pequenininho. Você consegue ler rapidamente. Agora, Jonas não queria pregar, mas ele pregou o que Deus mandou. Agora, você imagina, você ouve Deus falando, vai lá e prega contra o que eles estão fazendo de errado. Aí você diz, não posso, porque Deus é amor, eu tenho que pregar só coisas boas, vou retirar isso do texto, porque eu tenho que ressignificar a palavra de Deus. Nós não podemos mudar a essência da Bíblia. Ou seja, ela é a palavra de Deus, ela é a expressão da vontade de Deus aos homens. E foi nisso aí que o Ed pecou. Querer agradar os outros, passando por cima da palavra de Deus e querendo então ressignificar algumas coisas que de repente ele, por causa da visão política dele, ele acredita que deveria ser revisado e mudado. E isso infelizmente não pode ser tolerado. Defender pautas como aborto, descriminalização de drogas, isso está fora de cogitação. Isso é uma insensatez total. Ele chegou ao absurdo de falar que a Bíblia é machista quando diz que o homem é o cabeça da mulher. Mas ele se esqueceu que logo em seguida o texto diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja. Se o homem não é o cabeça da mulher, Cristo não é o cabeça da igreja, porque ali é um comparativo. Se ele está dizendo que isso está errado, olha só, percebam, é uma questão simples. Ele está modificando um contexto inteiro. É até bonito na hora de você falar, não, mas não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer e tal. E aí vai falar, não, mas também a Bíblia não diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Apesar dessa palavra ser muito mal interpretada às vezes, mas você imagina, a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido. E o marido é como Cristo que dá a sua vida pela igreja.
O marido deve dar a sua vida para a mulher. A submissão não é a ideia de que a mulher é inferior ao homem, mas ela tem uma missão. O homem sozinho ele não consegue viver na sua totalidade aquilo que Deus tem. Por isso que Deus falou que não é bom que o homem esteja só. Então ele fez uma auxiliadora, alguém para caminhar junto com o homem. A submissão da mulher é uma outra missão. Assim como o homem é aquele que vai governar, que vai comandar, vai dar o direcionamento muitas vezes, mas fala que a mulher sabe ela edifica o lar. Ou seja, o homem, muitas vezes ele é tapado, ele não consegue seguir sozinho. Precisa de alguém para auxiliar ele. E se esse alguém é a mulher não pode ser inferior. Mas é muito bonito numa pregação você virar e falar desse jeito. Muito bonito pro politicamente correto. Mas aqui, nesse canal, vocês não vão ver isso. Aqui nesse canal nós vamos falar qual é a verdade bíblica. Muitas vezes eu mesmo não concordo, mas é mais fácil eu me amoldar ao que a Bíblia diz do que eu querer mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia fala para eu orar pelos meus inimigos. Eu não concordo com esse texto, cansei de dizer isso, quem me conhece sabe. Eu não concordo em ter que orar pelos meus inimigos. Mas eu não posso arrancar isso da Bíblia. O próprio Lutero não concordava na ideia também de salvação e obras, né? Lá em Tiago, por exemplo. Mas ele traduziu a Bíblia mesmo assim. Então, gente, vamos parar de querer botar nossa vontade sobre a Bíblia e entender que a Bíblia é que mostra qual é a vontade dela, a vontade de Deus para nós. Ele disse, né, voltando ao assunto, o Ed René disse que a sociedade não é religiosa, então por isso ele não pode impor isso para a sociedade, em questão do aborto, em questão da descriminalização das drogas, por exemplo. Mas ali não é questão de que a sociedade não é religiosa. Nós temos que nos posicionar. Não é impor a nossa vontade para a sociedade. Ok, eu concordo com isso. A sociedade ela é laica, mas não é laicista. Nós temos que nos posicionar. Nós somos contra. Eu sou contra o aborto. Em qualquer instância, Eu também sou contra a legalização das drogas. Ah, mas existem drogas para fazer tratamentos, ok. Mas não existem outros medicamentos, outras plantas? Será que somente a maconha vai servir para isso? Mas se for, ok, é para um remédio, não para vender para jovens e adolescentes. Aqui onde eu moro tem várias bocas de fumo. A gente vê jovens, adolescentes se perdendo, casamentos acabando, e ver um pastor defender a legalização, a descriminalização das drogas é um absurdo. Nós precisamos nos posicionar. Não é querer impor nossa vontade sobre os outros. Isso é errado, mas também não é ser omissos. Nós não podemos ser omissos. Devemos sim dizer qual é a vontade de Deus para o mundo. Pregar contra aqueles que vivem em pecado, mas em amor. Não é por isso que nós somos melhores do que os outros. E para finalizar, né, para piorar, ele disse que a Bíblia não é suficiente. E uma das coisas que a gente, para poder se tornar pastor, quando a gente vai passar pelo concílio, pelo analisatório, né, as pessoas, os pastores nos perguntam sobre esses temas. E uma das questões é: a Bíblia é suficiente? E ele disse que a Bíblia não é suficiente. Ele não crê na suficiência bíblica. Essa doeu. Ele disse que o mundo mudou em 2000 anos. Ed, chega aqui. Chega aqui. Vem mais perto. Não é porque o mundo mudou que Deus mudou. Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a sua vontade também não muda. Ele é perfeito em seus desígnios e perfeita é a sua vontade. E olha, eu nem vou comentar sobre a pregação dele quando ele falou sobre o sêmen de Jesus. Mas se vocês quiserem que eu grave um outro vídeo falando sobre essa pregação, deixa aqui nos comentários, ou então se você tiver sugestão de outro vídeo. Mas galera, o que mais me deixa triste não é o erro de um pastor quando estiver pregando, porque erro todos nós cometemos. Com certeza, em algum momento eu falei alguma coisa errada, algum aconselhamento que de repente eu não usei a melhor forma de me expressar. Isso é comum acontecer. Mas o que me deixa triste é ver a falta de humildade em reconhecer o erro.
E aí ele gravou um vídeo se defendendo e piorou ainda mais a situação dele. E o pior é ver que o pastor que defendeu o Ed René foi o pastor Victor de Azevedo. E ele disse que o pessoal estava reclamando do Ed René porque as pessoas não têm conhecimento e não conseguem interpretar o texto. Ou seja, ele disse que falta entendimento para as pessoas. Logo o Victor de Azevedo. Mas ainda bem que o Ed René foi defendido pelo Victor de Azevedo, né? Um teólogo raiz, que diz que nós temos o mesmo valor que Jesus. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Ou ainda daquela famosa frase que ele disse que Jesus no lugar de Adão teria pecado. Imagina Jesus pro pai, ele vai comer. Por que vai comer? Eu comeria também. A minha intenção nesse vídeo, gente, não é denegrir a imagem do pastor, até porque eu já ouvi muitas pregações do Ed René, ele já me abençoou com mensagens, ele tem aquela série do Talmidim que realmente é muito boa. Eu já trabalhei livro do Ed René na igreja, mas eu quero chamar a atenção para o que está acontecendo com os pregadores aqui no Brasil. Cada vez mais pastores estão se desvirtuando do evangelho para pregar o que eles acreditam ser politicamente correto. Nós não precisamos de uma Bíblia 2.0. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. E com esse texto nós chegamos ao final e eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham sobre essa proposta do pastor Ed René de atualizar ou de ressignificar a Bíblia? Deixa aqui embaixo que eu quero saber qual é a sua opinião. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de assinar o canal. Isso é muito importante para a gente continuar postando vídeos. E no mais, eu espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus e tchau!